Você já deve ter ouvido falar das 10 medidas de combate à corrupção. Elas foram elaboradas pela Força Tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba. As sugestões fazem parte do projeto de lei 4.850, em trâmite na Câmara dos Deputados. A Associação dos Juízes Federais do Brasil participa das reuniões com o Legislativo para que o PL se torne uma lei forte contra um crime que causa graves problemas econômicos e sociais no país. Ninguém aguenta mais essa corrupção. Ela está sendo usada hoje em dia como desculpa para mais corrupção, né? É um problema, é uma doença, sim, é uma doença. E parece que não tem para onde correr, né? Tá uma bagunça, que tem hora que dá vontade de ir embora. De verdade. O Brasil é o 84º país em corrupção. Corrupção é que nem cano furado. Desvia e desperdiça recursos que jamais chegam ao seu destino. A explicação parece simples, mas na prática... Existia, claramente isso me foi dito por algumas empresas, pelos seus presidentes das companhias, de forma muito clara, que havia uma escolha de obras dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Colaborações premiadas, prisões preventivas, conduções coercitivas. Qualquer instrumento jurídico é válido para deter corruptos e impedir que mais dinheiro do povo vá parar em contas na Suíça. E como prevenir, punir e recuperar dinheiro público desviado pela corrupção? Pensando nisso, o Ministério Público criou no ano passado a campanha 10 medidas contra a corrupção. Com sorvete é assim. Se não for consumido logo, vai derretendo, até desaparecer. Nos casos de corrupção também é assim. O processo pode se arrastar até a pena prescrever, ou seja, desaparecer. A partir do momento que começamos a pesquisar grandes investigações de crimes de colarinho branco no Brasil, nós começamos a perceber que, embora esse trabalho árduo, investigativo, fosse engedrado, infelizmente não tinha resultado nenhum. As medidas foram inicialmente propostas pela Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol. Nós temos uma sociedade que clama por mudanças. Já passamos 2 anos do escândalo da Lava Jato e nós ainda não tivemos as mudanças estruturais para mudar um sistema que hoje favorece a corrupção para que passe a desfavorecê-la no Brasil. Se nós não mudarmos agora, é provável que nós e os nossos filhos continuemos sofrendo com esse problema da corrupção pelas nossas histórias. O conjunto de propostas foi lançado em março de 2015 e ele prevê prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores, aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal, celeridade nas ações de improbidade administrativa, reforma no sistema de prescrição penal, ajustes nas nulidades penais, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado e recuperação do lucro derivado do crime. Para divulgar a campanha, começou uma grande mobilização de procuradores e promotores. Palestras e eventos foram realizados em todo o país para divulgar a campanha. Se não houver a redução da impunidade, não há redução de corrupção. O Ministério Público criou também um site onde estão centralizadas as informações sobre as 10 medidas. O que os procuradores queriam era o apoio da população. E conseguiram. Foram 2.189.276 assinaturas. A maioria veio do sudeste do país, 37,7%. Seguido da região sul, com 21,5% do total de assinaturas. O centro-oeste representou 19,8% e, por último, o nordeste, com 14,2%. As assinaturas foram entregues em março deste ano, simbolicamente ao Congresso Nacional. Quando nós vemos mais de 2 milhões de pessoas assinando essa medida, essa petição, é que nós vemos que, de fato, há uma revolta da população a respeito disso. Assim, então, o PL 4.850 entrou na Câmara dos Deputados como um projeto de autoria pública apresentado por integrantes da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. Um
um apelo da população por mudanças. A corrupção é um mal que precisa ser combatido, precisa ser extirpado. Por isso é que a sociedade, a população, assinou maciçamente essa petição do Ministério Público. O processo chegou à Câmara em um momento conturbado, durante o afastamento do então presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, e também no meio do processo de impeachment na presidência da República. As 10 medidas precisaram esperar. Elas ficaram paradas na Câmara até junho. O então presidente interino Valdir Maranhão criou a comissão especial para discutir o projeto de lei. E as discussões só foram começar mesmo no início do mês de agosto. Esses 3 meses, na verdade, que o projeto ficou parado na Câmara, tem que ser compreendidos por todos, por mais impaciência que tenham todos os voluntários da população, como algo até certo ponto natural, por conta dessa situação atípica que vivia a Câmara dos Deputados. São 10 medidas que englobam 20 anteprojetos, todos unificados em uma só lei. O foco é melhorar o combate à corrupção no país, uma corrupção que na nossa história ela sempre se apresenta. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos que a corrupção seja combatida de forma efetiva, seja com essas 10 medidas, seja com outras que podem tranquilamente ser propostas. E a discussão sobre os acertos e desacertos do PL 4.850 agora está só começando. É hora de dar um basta e votar, os parlamentares votarem seus interesses da sociedade, né? É um desejo da nossa sociedade acabar com a corrupção.